A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, bom dia, como vai? Já tomou café da manhã? O que você tomou? Você toma café? Curioso. Espero que você tenha um bom dia por aí. E vamos começar falando sobre uma coisa curiosa. O presidente Donald Trump acaba de prometer um escudo espacial que protege os Estados Unidos de mísseis, ameaças hipersônicas, talvez até de opiniões divergentes, quem sabe. É o retorno de Guerra das Estrelas, agora com orçamento bilionário. E você vai entender por que eu falei que é o retorno de Guerra nas Estrelas. Uau! Mas será que essa promessa vai sair do papel? Ou vai virar só mais um episódio de Trump e seus brinquedos de guerra? No episódio de hoje, a gente explica o que é esse tal de Golden Dome, por que a China tá furiosa com ele e quanto custa brincar de escudo invisível no espaço. Não é barato, tá em um spoiler, mas a gente vai falar mais sobre isso hoje. Senhores passageiros, atenção para o comunicado da Companhia Aérea Azul. O voo CH-011 com destino à recuperação judicial pode decolar a qualquer momento. Favor manter os cintos apertados, especialmente os dos credores. Pois é, a Azul tá em negociações avançadas para levantar 600 milhões de dólares e tentar um pouso suave no temido Chapter 11. O que é Chapter 11? É basicamente um nome chique em inglês para recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Tudo isso em meio a juros vencendo, dólar nas alturas e combustível que parece preço de vinho fino. No episódio de hoje, a gente explica então o que está acontecendo com a Azul, aquela companhia aérea, por que ela pode seguir o mesmo caminho da Gol e o que isso significa para a aviação brasileira. Tem viagem marcada aí com a Azul? Então fica aí no episódio para descobrir o que vai acontecer. Lembrando que se você não segue a gente, você pode fazer isso. Clica no nosso perfil e põe para seguir, para você ficar atualizado todos os dias no que acontece no mundo dos negócios e finanças, tá bom? Todo dia pela manhã. E bora começar o episódio. Então, vamos começar falando dele, Donald Trump. Pois é, o presidente dos Estados Unidos anunciou ontem que pretende deixar totalmente pronto um novo sistema de defesa chamado Golden Dome. Isso até o fim do seu mandato. Vamos entender, olha só, segundo ele, esse sistema vai ser capaz de proteger o país contra vários tipos de mísseis, desde os tradicionais mísseis balísticos até os mais modernos, como os mísseis hipersônicos e também de cruzeiro, que são mais difíceis de interceptar por causa da velocidade e da manobrabilidade. Palavrinha difícil, mas foi. Aí você se pergunta, Ronald Reagan já não propôs isso há 40 anos? Pois é, Trump até comparou esse projeto a essa ideia antiga, inclusive o pessoal na época chamava isso de Guerra nas Estrelas, que era um plano que também queria criar um escudo contra mísseis usando tecnologia espacial, mas que nunca saiu do papel. Agora Trump diz que quer concluir o que Reagan começou. Apesar de não ter começado, mas você entendeu. O problema é que grande parte da tecnologia necessária para fazer isso funcionar ainda está em fase de testes ou nem foi comprovada ainda. Por exemplo, uma das ideias é colocar interceptores, que são armas que derrubam mísseis inimigos, lá no espaço. Isso ainda nem é uma realidade viável, tá? Olha, mas mesmo assim o projeto já começou a andar. Pois é, o Congresso americano está pedindo cerca de 25 bilhões de dólares só para dar um pontapé inicial no desenvolvimento. E Trump disse que no total o custo pode chegar a 175 bilhões de dólares. E você aí, né, com o pé atrás para pedir um computador novo para sua empresa. Pois é, olha só. Trump afirmou também que já escolheu uma arquitetura para o sistema, ou seja, modelo de como tudo vai funcionar, mas ele não deu detalhes sobre isso. Ele só disse que vai envolver tecnologias de nova geração, tanto em terra quanto no mar e no espaço. Trump também colocou o general da Força Espacial, Michael Gutlin, para liderar o desenvolvimento do projeto. E mencionou também que o Canadá demonstrou interesse em participar do programa. Mas, enfim, gente, o plano ainda, apesar de ser interessante ouvir sobre isso, ele ainda está cheio de incertezas. O Pentágono, no entanto, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, já tinha preparado alguns esboços de como esse sistema poderia ser, seguindo uma ordem executiva assinada por Trump em janeiro, que pedia a criação desse escudo. Esse anúncio
chamou a atenção das empresas que fabricam equipamentos militares. Afinal, né, com tantos bilhões sendo investidos, tem muita gente de olho nesse dinheiro. Bom, segundo o relatório do Escritório de Orçamento do Congresso, os Estados Unidos podem acabar gastando até 542 bilhões de dólares ao longo de 20 anos. Isso, claro, se realmente levarem adiante esse plano de lançar interceptores espaciais. Fora dos Estados Unidos, o projeto causou preocupação. E se você está se perguntando o que outros países acham desse plano, sabe que a China, por exemplo, já criticou essa ideia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o Mao Ning, disse que o programa vai contra o princípio de usar o espaço para fins pacíficos. Ele alertou que isso pode causar uma nova corrida armamentista e prejudicar também a segurança internacional, além dos acordos de controle de armas. A China basicamente pediu que os Estados Unidos abandonem o projeto. E bora falar agora de Azul. Pois é, a companhia aérea está em conversas avançadas com seus credores, ou seja, a galera que emprestou dinheiro para a empresa. Isso para conseguir um financiamento de cerca de 600 milhões de dólares. Esse dinheiro seria usado para ajudar a empresa caso ela decida entrar com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos, um processo conhecido por Chapter 11. Esse tipo de pedido funciona como uma forma de proteção legal. Olha só, a empresa continua funcionando, mas ganha um tempo para reorganizar suas dívidas e tentar se reestruturar financeiramente. Soa familiar? É porque é a mesma coisa que a recuperação judicial aqui no Brasil, só muda o nome. Enfim, a Azul está considerando então essa alternativa porque enfrenta dificuldades financeiras. A receita da empresa caiu e ela tem pagamentos importantes de dívidas para fazer em breve. Só nesse mês, para você ter uma ideia, a Azul tem que pagar 52,2 milhões de dólares em juros de títulos corporativos, que são como empréstimos feitos no mercado financeiro. Embora a empresa ainda não tenha batido o martelo sobre o pedido de recuperação judicial, ela está tentando conseguir apoio dos credores para que, caso entre nesse processo, já tenha um plano de reestruturação bem encaminhado. Segundo fontes próximas ao assunto, as negociações estão em andamento e ainda podem mudar, mas o objetivo da Azul é garantir que ela tenha condições de continuar operando enquanto resolve sua situação financeira. Já um porta-voz da companhia disse que desde 2024, a Azul tem mantido um diálogo constante com os investidores para tentar encontrar soluções que garantam a sustentabilidade da empresa. A empresa também está sempre avaliando formas de melhorar seu caixa, ou seja, ter mais dinheiro disponível ali para quando precisar. Isso sem deixar de prestar um bom serviço aos clientes. No mês passado, a Azul conseguiu levantar quase 1,7 bilhão de reais por meio de uma oferta pública de ações. Basicamente, isso significa que ela vendeu ações no mercado para conseguir dinheiro e parte desse valor veio da conversão de dívida em participação na empresa. Ou seja, alguns credores aceitaram trocar o que tinham para receber por uma fatia da companhia. Além disso, os próprios credores colocaram mais de 600 milhões de reais para reforçar o caixa da Azul e dar também suporte a essa operação. Mas, bom, se realmente a empresa pedir recuperação judicial, a Azul será a terceira grande companhia aérea brasileira a fazer isso. Lembrando que a Gol já entrou nesse processo em janeiro de 2024 e recentemente anunciou que espera sair da recuperação lá no início de junho. E se você se pergunta, nossa, o que aconteceu com a Azul? Saiba que vários fatores levaram a essa situação, incluindo os efeitos de longo prazo da pandemia de Covid-19, sim, ainda tem efeitos disso, já que isso derrubou a demanda por voos por muito tempo. Isso sem falar da alta do dólar, que teve impacto direto nos custos da empresa, já que muitas despesas, como o aluguel dos aviões e, mais importante, o combustível, são calculadas em moeda americana. E eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. No episódio passado nós falamos sobre a pressão que o dólar vem sofrendo e também do mercado de luxo, de como a Chanel reportou lucros muito menores. Aí eu perguntei se vocês compram roupas de luxo, se vocês têm algum item de marca, Chanel, alguma coisa assim. Aí o João Vitor Batiste diz assim, ele deu risada e disse, tendo que responder sobre roupas de luxo enquanto compro roupas na Renner. Belona disse que gostou do trocadilho do Oruan com Yuan. Ela disse que dessas marcas não comprou nenhum produto, mas tem itens que considera de luxo, como a mochila da... aquela marca que vocês sabem, aquela marca impronunciável, Fjallraven. Ela disse que foi um grande investimento, mas que é muito boa e confortável. É confortável mesmo, porque a alça dela é só uma fitinha, não é?
Certeza que não é só por estilo não, Belona? Olha pra mim, fala que não é. Gagabreus diz, oi primo, bom dia. Bom dia, Gagabreus. Como vai? Thiago Martins diz, eu só queria que o mundo tivesse melhor pra falarmos menos do Trump. E Sabrina Pereira diz assim, bom dia Alan, senti falta do episódio de ontem, não estava disponível na hora que eu geralmente ouço, por aqui tocou Limbo do Royal Blood. Muito boa essa banda, né? Eu já vi show deles, eu acho que no Lollapalooza. Foi bem legal. E eu já expliquei, né, que por algum motivo o Spotify não postou no horário agendado. Tava agendado, mas não rolou. Mas vocês podem ir lá buscar e ouvir, porque o tema era bem interessante. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.